Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Gilberto. Nesse vídeo eu vou responder a questão 6 do nível 3 para os alunos que participaram hoje, dia 30 de maio, da Olimpíada Brasileira de Matemática. No caso, os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Mais um detalhe, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e caso você goste do conteúdo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. Deixa nos comentários como que você chegou na solução dessa questão e também o que você achou da resolução. Bom, confesso que essa questão aqui deu um pouquinho de trabalho, viu? Não sei se o caminho que eu utilizei foi o mais longo. Vou ter que até colocar algumas imagens aqui, porque senão o vídeo iria ficar muito comprido, tá? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Seja x um número tal que x ao quadrado menos 3x mais 1 é igual a zero. Qual é o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado? Aqui nós temos as opções. Bom, eu decidi resolver essa questão para o Bhaskara, tá? E aí deixa nos comentários qual foi o caminho que você utilizou aí. Bom, então aqui eu vou colar uma imagem. X ao quadrado menos 3x. Aí eu coloquei que o delta aqui é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E espero que você tenha lembrado da fórmula, né, para procurar o delta. Então, temos aqui que o b vale menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a que vale 1, e o c que também vale 1. Bom, delta é igual a menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 igual a 5. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Bom, então aqui eu tenho que x, substituindo o valor do b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 5, dividido por 2. Bom, menos com menos aqui vai dar mais, então eu tenho que x1 vai ficar 3 mais raiz de 5 dividido por 2, e o x2 vai ficar 3 menos raiz de 5 sobre 2. Vou colocar agora uma próxima imagem. O que eu fiz aqui agora? Eu vou pegar a primeira raiz, que foi 3 mais raiz de 5 sobre 2. E então eu fiz aqui a substituição no primeiro, ficando 3 mais raiz de 5 ao quadrado. E aqui também eu coloquei 2 ao quadrado. Lembra que ficou 3 mais raiz de 5 sobre 2? Então coloquei os dois, já que o x é ao quadrado. Mais 1 sobre 3 mais raiz de 5 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado. Aqui você também teria que lembrar daquela propriedade da divisão de fração. Copia a primeira e a segunda inverte multiplicando. Então eu tenho aqui a 3 mais raiz de 5 ao quadrado sobre 4, mais 4, já inverti aqui, o 2 ao quadrado estava embaixo, eu passei para cima, e quem estava aqui em cima eu coloquei aqui para baixo. Então ficou do lado direito 4, 3 mais raiz de 5 ao quadrado. Aqui você teria que lembrar de outra propriedade, que ficaria quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E foi isso que eu fiz aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ficando 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz de 5 vai dar 6 raiz de 5, mais o quadrado do segundo. Como é raiz quadrada, quando eu colocar o quadrado, ele vai sair da raiz e vai ficar somente o 5. Isso sobre 4. Do outro lado, como é a mesma coisa, eu só repeti aqui, ó. 4 mais sobre 9 mais 6 raiz de 5, mais o número 5. Vou colar uma nova figura aqui agora, ó. Bom, aqui agora o que eu fiz? Eu somei, né? No caso aqui eu somei o 9 mais o 5, deu 14, aqui do seu lado esquerdo aqui, ó. 14 mais 6 raiz de 5 sobre 4. Do lado direito aqui eu fiz a mesma coisa, 4 mais, sobre 14 mais 6 raiz de 5. Eu preferi colocar aqui o 2 em evidência. Quando eu peguei o 14 e dividi por 2, deu 7. E o 6 dividido por 2 deu 3. Por isso que ficou 2 vezes 7 mais 3 raiz de 5 sobre 4. E do outro lado aqui, o direito, como é a mesma coisa, eu só repeti. 2 vezes 7 mais 3 raiz de 5. Bom, aqui agora eu vou fazer aqui aquela propriedade de simplificação, né? Vou simplificar o 2 com 4. E aí ficou na parte de cima do numerador 7 mais 3 raiz de 5. Quando eu simplifiquei o 2 com 4, o nosso denominador ficou com 2.
Da mesma forma, eu fiz o lado direito. A única diferença é que o 2 ficou agora aqui no numerador, e no denominador nós temos 7 mais 3 raiz de 5. Vamos para mais uma nova figura aqui, ó. Aí o que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Aqui no denominador, eu tenho a raiz. Eu tenho aqui, ó, 7. Eu tenho 7 mais 3 raiz de 5. E é claro que não pode deixar assim. Então, nessa parte aqui, ó, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima e embaixo pelo inverso aqui, né? Como aqui eu tenho 7 mais 3 raiz de 5, eu multipliquei 7 menos 3 raiz de 5. Bom, quando eu fiz aqui, ó, ficou aqui o 2 vezes 7 mais 3 raiz de 5. E no caso daqui da parte do denominador, nós teremos que lembrar daquela propriedade de produtos notáveis, que é a diferença entre dois quadrados, né? Como, por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que a mais b multiplicado por a menos b. Tá? Foi isso que eu fiz aí, ó. Como eu multipliquei a mais b por a menos b, que no caso foi 7 mais 3 raiz de 5, multiplicado por 7 menos 3 raiz de 5, então ficou o primeiro ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que deu 49, menos o outro aqui eu tenho 3 raiz de 5. Então isso aqui ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado dá 9, e o 5 que está dentro da raiz, ele vai ficar para o lado de fora. 5 e não 4. Aqui, opa, 5. E aí, 9 vezes 5 ficou 45, ok? Então aqui embaixo, ó, ficou 49 menos 5, ficou 4 aqui embaixo. Aí novamente eu fiz uma simplificação. Eu simplifiquei o 2 com 4, em cima ficou 1, né? E não precisamos colocar. Embaixo ficou 2. Então nós temos que 7 menos 3 raiz de 5 sobre 2. Então nessa parte aqui agora, eu vou fazer a substituição. Esse daqui eu vou copiar aqui, ó, ficou 7 mais 3 raiz de 5 sobre 2. Como agora eu tenho o mesmo numerador, eu vou colocar assim, ó. Eu vou escrever apenas, reescrever o 2, e vou escrever essa parte aqui, ó, ali em cima, já que tem o mesmo denominador. Então vai ficar aqui mais 7 menos 3 raiz de 5. Bom, aqui eu tenho 7 com mais 7 dá 14. Esse mais 3 raiz de 5 eu vou eliminar com menos 3 raiz de 5. Então vai ficar 14 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 7. Bom, percebam que eu tive que fazer alguns recortes, né, colocar essas imagens, porque se eu fosse fazer o passo a passo, eu iria demorar muito tempo, tá? Pode contar aí mais de 20 minutos. Bom, então aqui como resposta correta, espero que você tenha acertado, nós vamos aqui na letra A, que tudo isso aqui foi igual a 7. Confesso, mais uma vez, que essa questão, né, ficou muito longa, muito complicada. É claro que não tem só uma solução, mas esse foi o caminho que eu decidi fazer, tá? Que eu decidi trilhar aí. E mais uma vez, peço que deixem nos comentários o que você achou dessa questão, e até o próximo vídeo.